Olá pessoas, eu sou Marília Araújo, biomédica, docente da disciplina de Biofísica e de várias outras dentro da instituição ETR. Estamos hoje com a aula de eletroforese. A eletroforese, como o nome já deixa mais claro, é uma técnica onde a gente vai empregar separação de moléculas através do uso da eletricidade, através do uso das cargas elétricas e da afinidade que as moléculas que estão presentes na amostra terão por essas cargas que serão empregadas. Então, a palavra eletroforese, ela é originada do grego, da palavra electro, que significa eletricidade, e foreses, que significa transporte. Então, é o transporte de moléculas por um princípio de eletricidade. É uma técnica de separação de partículas, através da corrente elétrica. E essa separação pode ser por atração ou por repulsão, dependendo também do tamanho dessas partículas e do gel que a gente está empregando para fazer. A eletroforese é feita em um gel. A gente faz esse gel antes, depois a gente coloca no aparelho, faz os poços para ficarem as amostras, deposita as amostras e aí sim emprega a carga elétrica. Daí então a gente vai ter a afinidade das moléculas, a interação das moléculas dessa amostra com a eletricidade empregada. Então, lembrando que polo positivo vai ser atraído pelo negativo e o negativo vai ser atraído pelo polo positivo. Então, os opostos se atraem. Para que é realizada essa técnica? Temos alguns diagnósticos que são em conjunto com a eletroforese. Então, eu uso outra técnica e também emprego a eletroforese. Por exemplo, a gente tem PCR em tempo real e tem PCR que a gente utiliza a eletroforese. Eu tenho também testes de paternidade feitos através de eletroforese. Tenho doenças hereditárias descobertas através de eletroforese. Cenas de crime, onde o suspeito vai ser descoberto através da eletroforese. Então, é uma técnica aí muito utilizada. Existem outros recursos, porém, é uma técnica mais simples, a eletroforese, e de custo-benefício bom. É para identificação de substâncias ou purificação dessas substâncias, quando eu quero separar, retirar dessa substância alguma outra, então eu posso fazer essa separação através da eletroforese. E também para o estudo aí do DNA e dos seus pares de base. Aqui eu vou ter aparelhos de eletroforese, tanto na horizontal como na vertical. Inclusive, esse daqui da Caves, eu vou enviar um vídeo para vocês mostrando como é que se faz, como se utiliza, porque aí vocês vão ficar com isso mais claro na mente. Aqui são os eletrodos, onde a gente liga, a eletricidade, a gente emprega o gel de agarose. Os poços que eu falei a vocês são esses aqui, A gente faz os poços, tem um pente, é uma peça de plástico que ela é cheia de dentinho. Então, antes do gel endurecer, a gente coloca essa pecinha de plástico lá e quando a gente retirar ela, vai ficar com os dentinhos aí, Então, eu acabo criando pocinhos para que essa amostra seja depositada aqui. Então, esses pocinhos é feito, isso daqui já é o gel, e os pocinhos são feitos com um pentezinho que vem junto desse aparelho. Aí também eu tenho tipos de géis diferentes, tipos de reveladores diferentes, a depender do que eu vou analisar. Então, eu tenho gel para partícula mais pesada e tenho gel para partícula mais leve, dependendo do tamanho dessa molécula. Aqui eu vou ter os pocinhos sendo cheios. Aqui eu tenho o gel de agarose com os pocinhos feitos, tá vendo?
Aqui eu tenho o gel sendo colocado, ó, o gel foi feito aqui, está sendo colocado no aparelho. Aqui eu tenho ele pronto, inclusive aqui, ó, essas manchinhas azuis já é a corrida feita, a corrida de eletroforese. Então, aqui já é a amostra do paciente pronta, viu? Essa amostra que está aqui em azul foi colocada aqui nesses pocinhos e quando foram ligados lá os eletrodos, um polo positivo e um polo negativo, eles vão migrando para onde eles têm mais afinidade e vão formando os pares de bases. Quanto mais afinidade ele tiver por aquela carga, mais os pares de bases ficarão intensos e mais essa corrida, essa caminhada vai se estender. Aqui é visto mais de perto, ó, a amostra sendo colocada nos pocinhos. Ó. Ele é transparente, né? Mal dá para ver. E quando você coloca a amostra, aí você consegue visualizar isso melhor. A amostra sendo colocada e esses dois já tá preenchido. E aqui é a revelação desse gel aqui. Opa. Aqui é a revelação desse gel. É assim que a gente enxerga os pares. Essas bandinhas, que são esses tracinhos aqui, a gente chama dos pares de bases ou bandas, que é o que vai definir, no caso, num teste de paternidade, quanto mais bandinhas o filho tiver parecido com o pai, mais ele se aproxima de ser geneticamente filho dele, né? Como é o princípio de uma eletroforese? Como a gente já falou, é uma separação, né, de moléculas através da corrente elétrica. Então, ela é baseada em carga elétrica e também é baseada no tamanho da malha de gel. O que é isso? Lembra que eu falei que tem gel para partículas maiores, moléculas maiores, e gel para moléculas menores. Então, esse gel, ele forma uma malha. Nessa malha vão ter porozinhos. E a depender do que eu vou pesquisar, eu tenho que usar um gel com poro maior, que seriam para moléculas maiores, ou um gel com poros menores, que seria para moléculas menores. E essa corrente elétrica sobre o gel vai ativar, né, as afinidades pelas correntes elétricas, positiva e negativa, e através da carga e massa, essas partículas, essas moléculas irão migrar. O gelzinho que a gente faz, a gente chama de polímeros, polímeros gelatinosos. É disso que é feito o gel, é assim que a gente chama aquele gel que eu mostrei na outra imagem. Então, esse gel eu vou ter um gel de agarose de malha larga e eu vou ter um gel de poliacrilamida para malhas finas. Então, aqui partículas menores, aqui partículas maiores. Esse gel de agarose de malha larga, ele separa moléculas maiores com cargas diferentes, né? E já esse separa moléculas menores com cargas diferentes. Ambos vão separar pela densidade, né? Os reagentes, além para a gente fazer aquele gel, eu preciso de alguns aditivos, de alguns reagentes. Então, eu vou ter uma solução tampão ionizante, que o polímero ficará em solução, né, mergulhado nela, dissolvido nela, e ele vai facilitar a condução de elétrons da amostra no gel. Eu vou ter o polímero, que seria o produto do gel em si, que ele vai ter agrupantes repetitivos de moléculas iguais entre camadas de moléculas diferentes. Eu vou ter corantes, porque eu preciso visualizar essa amostra correndo, né? Fazendo aquele caminhar dela. E para visualizar isso, ela tem que estar colorida, já que ela vai ficar transparente e o gel também é transparente. Então, a gente coloca corantes para possibilitar aquela leitura, aquele rastrozinho no gel. A gente usa, na maioria dos casos, esse brometo de etídio. E a gente pode, que é um transiluminador de luz ultravioleta, por isso que ele fica fluorescente, né, naquela imagem. E a gente pode usar também o azul de bromofenol, o chileno cianol e o amarelo G. Que tipos de amostra eu posso fazer
corrida de eletroforese. Uma diversidade de amostras. Eu posso ter aí sangue, tecido, cabelo, células da bochecha, um raspado aí. Se fazia antes muito DNA através disso, raspado de bochecha. Roupas, alimentos e até fármacos. Todas essas amostras, para que elas sejam empregadas lá nos pocinhos de eletroforese, elas vão ser obviamente processadas, né? Até que elas são processadas, adicionadas substâncias para que elas consigam fazer a leitura, consigam fazer aquela trilha lá. A utilidade desse processo, né? A aplicação da eletroforese, em que podemos utilizar para pesquisa de DNA e de RNA, proteínas, genética forense de cenas de crime, na produção de vacinas, na agropecuária, nos alimentos, na produção de sementes ou de estudos dos transgênicos, testes de paternidade, identificação de patologias hereditárias, onde a gente vai estudar o pai, a mãe e o filho e a probabilidade dele ter ou não a mesma patologia dos pais. Como é que eu preparo aquele gel? Como é que eu preparo o polímero? A agarose ela é extraída de uma alga marinha vermelha e é um material gelatinoso, semelhante à gelatina incolor. Ela é muito parecida com os meios de cultivo, a consistência, né, com os meios de cultivo que a gente utiliza para fazer culturas de micro-organismo. Ele é muito parecido. E a forma com que ele é produzido, com que ele é feito, também é bem próxima ao que a gente faz lá com os agas para fazer semeio. Então, eu vou ter que ter uma quantidade de pó de agarose proporcional à amostra que eu vou trabalhar. Tenho que ter um tampão para eletroforese, para estabilizar. Tenho que aquecer a mistura da agarose, né, com o tampão. Tenho que fazer uma solução homogênea até que ela fique homogênea e transparente. Tenho que aguardar que caia um pouco a temperatura, porque a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Então, a gente espera que caia um pouco essa temperatura para que a gente coloque lá na forma que seria do aparelho. Sobre a solução ainda morna, a gente coloca o pente, que é para formar aqueles pocinhos, ou seja, o pente vai ser um moldezinho de plástico, onde eu coloco no meu gel, para que ele seque, né? Para que ele solidifique com aquele pente ali, para que quando ele solidifique eu tire o pente e forme os pocinhos, que serão minúsculas cavidades, que servirão de reservatório para essa amostra, para a gente depositar as amostras ali. Ao polimerizar a agarose, quando ele vai ficar numa consistência para a gente trabalhar, ou seja, ele vai ficar mais firme, ele geralmente vai ficar com aspecto turvo, ele é translúcido e quando ele estiver no ponto, ele vai ficar turvo. Ele vai formar esse gel, né? Vai ficar com os pocinhos onde a gente vai depositar as amostras e ligar os eletrodos e fazer assim a corrida eletroforética. O preparo da amostra. Antes da aplicação, as amostras deverão ser misturadas ao tampão para a amostra para a corrida de eletroforese, onde é introduzido reagentes enzimáticos e levado para o aquecimento. O tampão da amostra contém os corantes necessários para que a gente visualize a corrida eletroforética e são reagentes de alta densidade. Eu posso citar aí como reagentes a sacarose, o glicerol e o ficol. Esses corantes vão facilitar tanto a aplicação da amostra no gel, para que a gente consiga ver até onde ela está indo, e também para a gente monitorar essa corrida, porque aí eu consigo visualizar os pares de base. A gente aplica o Leider, que permite inferir, por comparação, o tamanho dos fragmentos presentes na amostra analisada.
Após a aplicação das amostras, encaixa-se a tampa na cuba, a tampa do aparelho, e se ligam os eletrodos e se transmite a corrente. A corrida eletroforética. Quando a gente fala de corrida eletroforética, são aquela manchinha, aquele rastrozinho que eu mostrei na imagem. Então, aquilo é uma corrida eletroforética. Para se determinar a voltagem, né, que se utiliza, deve-se computar a distância entre os eletrodos e o comprimento daquele gel. Tudo isso é feito através de POPs, né, proporcionais a tudo que a gente vai analisar. Durante essa corrida, as amostras vão migrar pelos pocinhos, passando pelos porozinhos, os furozinhos que vão ter nesse gel, por afinidade do eletrodo compatível, né? Do polo compatível, da carga elétrica, aqui ele tem afinidade. Então, basicamente é o quê? Quando eu ligar a corrente elétrica, minha amostra vai ter afinidade ou não por essa corrente e vai começar a persegui-la, a tentar encontrar-se com ela. Então, essa corrida se chama a corrida eletroforética. Com isso, vão ficar, né, alguns fragmentos no decorrer do caminho, de acordo com o tamanho dessas partículas. Então, as partículas que forem mais pesadas, elas vão ficar mais escuras, e as que forem mais leves ficarão as bandinhas mais claras. E depois de tudo isso, dessa corrida feita, a gente tem que fazer a leitura em um revelador. A gente vai visualizar a corrida de gel de agarose através da coloração, né, do brometo de etídio ou de qualquer outro que a gente tenha utilizado. Os grupos de moléculas de mesmo tamanho, que são compatíveis, né, na matriz de agarose, vão assumir a forma de bandinhas, como se fossem pocinhos. Após essa visualização, os resultados são fotodocumentados por uma câmera de luz ultravioleta, que é aquela que ficou fluorescente. Olha aqui a revelação. O gel sendo submetido, né, o gel pronto com as bandinhas, ó, que foi justo a corrida, né, que a gente viu na outra imagem lá que ficava uma listazinha com vários tracinhos azuis. Então, aqui é ele sendo revelado no aparelho, e é assim que a gente visualiza por conta dos reagentes utilizados nela. Então, essa imagem vai ser capturada, é como se fosse uma fotocopiadora, como se fosse uma máquina de Xerox grande, onde a gente bota esse gel, ele vai ficar esses pares de base fluorescentes, e ele vai ser impresso em um papel esse resultado. Ou vai ficar direto impresso lá no computador, a imagem formada no computador, para que a gente possa fazer essa leitura. Aqui eu tenho uma corrida feita, né? Aqui ela sendo revelada, aqui ela sendo impressa, aqui ela sendo visualizada no computador e aqui ela sendo impressa para que a gente possa analisar. Aqui seria um teste de paternidade, onde eu tenho a criança, a mãe, e a mãe está na dúvida entre qual dos pais seria o pai dessa criança. Então, o possível pai 1, o possível pai 2, a mãe e a criança. No nosso DNA existem pares de base que são próprios nossos, que a gente não herda do pai e da mãe, são nossos. E existem pares que a gente tem iguais o do pai e da mãe, e existem ainda outros que a gente vai ter igual a todo mundo. Então, por sermos da mesma espécie, teremos pares de bases iguais para todas as pessoas. E teremos outros herdados do pai e da mãe e outros próprios nossos. Então, é justo isso que a gente vai comparar. Lá naquele pocinho de agarose, foi colocada a amostra da criança num pocinho, a amostra da mãe em outro pocinho, do possível pai 1 num pocinho, possível pai 2 em outro pocinho. Foi ligado os eletrodos e foi feita a corrida. Depois essa imagem foi revelada para ser analisada. Então aqui a gente vai fazer basicamente as comparações. Aqui é onde eu vou ter os pares de bases parecidos, herdados ou não. Terão uns que não vai ter igual a mãe e vai ter igual ao pai, ou que não terão igual dos dois.
Aqui, ó, esse par de base da criança é igual da mãe, então esses dois ele herdou da mãe, já dos pais não. Esse par de base também herdou da mãe. Aí eu tenho aqui, ó, outro. Aí olha esse. Esse ele herdou não da mãe, mas herdou desse pai, do suposto pai 1. Como eu vou saber qual dos dois é esse pai? O que tiver mais pares de base compatível com o da criança. Então, esse pai 1, ó, tem um par de base compatível. Outro par de base compatível e o pai 2 tem 1. Então, esse pai tem 2 pares até agora e esse pai tem 1. Outro par de base igual, onde o suposto pai 2 não tem. Então, esse daqui, ó, já vou ter 1, 2, 3 pares de bases iguais. Outro par de base e outro par de base. Então, o pai dessa criança é o pai 1, porque ele possui mais pares de base compatível com essa criança. Então, essa criança geneticamente herdou esses pares desse pai e não desse. Também a gente pode usar para a identificação da anemia falciforme, que é uma anemia hereditária, onde as hemácias são lisadas por ter formato diferente e elas não desempenham sua função de transportar oxigênio através da hemoglobina. Então, a gente pode fazer aí os pais, se tiverem traços, alguns filhos poderão herdar. Então, a gente pode fazer para comparar se os filhos irão herdar ou não, seguindo o mesmo processo, e se eles terão traços ou se terão anemia falciforme. Então, segue o mesmo processo dos exames de DNA. Muito obrigado e irei enviar para vocês uma corrida de como se prepara o aparelho e como se realiza a eletroforese. Muito obrigada e um bom estudo a todos.